Pessoal, agora a gente vai falar sobre a proteína da carne, que é aí talvez o componente mais importante presente na carne, tanto para o animal quanto para nós humanos, né, que vamos ingerir depois a carne desse animal, tá? Então, a proteína, ela é dos componentes presentes, das moléculas orgânicas presentes no alimento, ela é o que tem uma das mais importantes funções dentro do nosso organismo. Não que as outras não tenham, todas são importantes. A proteína ela é uma das que tem funções que são vitais, né, digamos assim, que tem bastante importância para a manutenção da vida, tanto do animal quanto nós humanos. E aí, o que acontece? A maioria das substâncias nitrogenadas da carne são constituídas por proteínas, que são os componentes em segundo mais abundante, né, depois da água. Para quem não sabe, a fórmula química e estrutural da proteína, ela tem lá uma molécula de nitrogênio, né? Porque a proteína é formada por aminoácidos e o aminoácido tem o grupo amina, que é o NH3, que é o nitrogênio. Vocês devem ter estudado isso em algum momento na aula de química, né? Então, quando a gente fala compostos nitrogenados, são todas as substâncias químicas que possuem nitrogênio na sua composição. E as proteínas são uma dessas substâncias. A moto passando na rua. Então, de todos os compostos nitrogenados presentes no músculo, maioria são proteínas. 95% dos compostos nitrogenados que estão no músculo vão ser a proteína. E os outros 5% restantes são o que a gente chama de compostos nitrogenados não proteicos. Então, compostos nitrogenados não proteicos vão ser todas as substâncias que possuem nitrogênio, mas não são a proteína, como, por exemplo, a ureia, a creatina, os aminoácidos que estão presentes ali dentro do músculo do animal, e nós humanos também, que tem nitrogênio, mas não são uma proteína. E a proteína, né, vamos aqui dar a definição mais clara de proteína, elas são macromoléculas, ou seja, são moléculas consideradas grandes, que possuem uma estrutura bastante complexa e importantes funções na manutenção dos fenômenos vitais, ou seja, na manutenção de funções que o nosso organismo precisa desempenhar para fazer com que a gente consiga viver, né, para garantir a nossa sobrevivência. Então, a proteína, ela tem funções biológicas muito importantes nesse aspecto, tá? E além disso, quando a gente fala de carne especificamente, um ponto importante é que a proteína da carne, ela possui um alto valor biológico. Quando a gente diz que tem alto valor biológico, significa que a gente tem um potencial de digestibilidade maior, ou seja, o nosso corpo tem maior capacidade de digerir essa proteína oriunda da carne. Então, a proteína da carne, ela tem uma digestibilidade entre 95% a 100%, enquanto que as proteínas de origem vegetal têm digestibilidade entre 70% a 90%. Então, por conta disso, a gente possui mais acesso às proteínas da carne através da digestão do que das proteínas vegetais. Por conta disso, elas são consideradas de alto valor biológico. As funções que as proteínas exercem dentro de um organismo vivo, seja esse organismo de um animal, seja de um ser humano, são diversas e muito importantes. Eu elenquei aqui as principais. Então, ela funciona como elemento estrutural, por exemplo, a proteína, que são os componentes do tecido da nossa pele, que são componentes dos nossos ossos e dos músculos. Então, elas fazem parte da estruturação de todos esses componentes do nosso corpo. É preciso ter proteína para formar a pele, para formar os ossos, para formar os músculos. Então, ela é realmente muito importante. Para a gente ser gente, precisa ter proteína para gente ser gente, literalmente. Ela funciona também como biocatalisador. Biocatalisador seria acelerador de reações químicas, traduzindo de uma maneira mais direta, né? Que são, por exemplo, as enzimas e os hormônios. As enzimas, todas as enzimas são proteínas, mas nem toda proteína é uma enzima, mas todas as enzimas são proteínas. E os hormônios também, que controlam processos como o crescimento, como a digestão, absorção, transporte, metabolismo de nutrientes dentro do nosso corpo. Também são responsáveis pela formação de anticorpo, porque elas atuam diretamente na nossa defesa imunológica, né,
no sistema imunológico, participam ativamente as proteínas, manutenção de pressão osmótica também do sangue, e elas também podem ter uma função energética, apesar que essa função ela é um pouco menor, né? Mais difícil a gente ter o uso de proteína como função energética. Na verdade, nem é desejável, né? A proteína só vai ter função energética quando a dieta do animal ou da pessoa ela não tiver gordura e carboidrato suficiente para fornecer as calorias necessárias para a produção de energia, tá? Então, ela é preservada porque ela tem todas essas outras funções aqui que são vitais e que são exclusivas das proteínas, que esses outros componentes não fazem. Então, por conta disso, o corpo ele sempre vai preservar a proteína para essas funções e vai usar principalmente o carboidrato e depois as gorduras como fonte de energia. Mas se caso a dieta for pobre em gordura e pobre em carboidrato, então eu não tiver quantidade suficiente para a produção de energia, aí ela pode também, o nosso metabolismo humano e animal também usa proteína para a produção de energia, mas não é algo muito desejável. Uma outra coisa importante é que a carne ela possui todos os aminoácidos essenciais dentro das suas proteínas musculares. Para quem não sabe, a gente tem 20 aminoácidos. Desses 20, 10 são considerados não essenciais e 10 são considerados essenciais. Toda vez que vocês ouvirem esse termo essencial, significa substâncias que o nosso corpo sozinho não é capaz de produzir, a gente precisa ingerir através da alimentação. A gente precisa dessa substância para o nosso corpo funcionar e a gente manter a nossa vida, porém o nosso corpo não é capaz de produzir, então a gente precisa adquirir essa substância através da ingestão de alimentos que contenham elas, tá? Então, os não essenciais quer dizer que o nosso corpo consegue produzir sozinho. Os essenciais, o nosso corpo não produz sozinho, então a gente precisa ingerir, porque eles são essenciais para a nossa vida, então a gente precisa ingerir através de alimentos que já possuam esses aminoácidos. Gente, que ódio dessa moto. Enfim, então o músculo da carne ele possui bastante presença de aminoácidos essenciais. Ele possui todos os aminoácidos essenciais. Como eu disse no começo, dos 20, 10 são essenciais, né? Que são todos esses aqui listados, né? Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, triptofano, valina, treonina, arginina e histidina. E aqui nessa tabela aqui eu coloquei a quantidade, né, que está presente por gramas em 100 gramas desses aminoácidos. Então, é uma quantidade bastante considerável. A gente pega aqui, por exemplo, a fenilalanina, possui 4 gramas a cada 100 gramas na carne de bovino. A leucina, 8. A lisina, 9. Né? Então, aqui a valina na carne de aves possui 5. Lisina na carne de suínos possui 9 também. Na carne de aves, 8. Então, são quantidades consideradas grandes, consideradas relevantes. Por isso que a gente costuma dizer que a carne é uma excelente fonte de proteína. Bom, agora falando um pouquinho sobre a classificação das proteínas da carne, elas são classificadas em 3 grandes grupos e essa classificação ela tem a ver com o grau de solubilidade dessas proteínas com a água, tá? Então, baseado no quão solúvel a proteína é na água, a gente tem essas 3 classificações, que é de ordem aqui, a primeira é da mais solúvel para menos solúvel. Então, a primeira delas são as proteínas sarcoplasmáticas, o primeiro grande grupo. O terceiro, as proteínas miofibrilares. O segundo, as proteínas miofibrilares. E os terceiros, as proteínas insolúveis, como o próprio nome já diz, são proteínas que não solubilizam na água, ou também conhecido como proteínas do estroma, tá? E a quantidade de proteína ela é determinada pelo tipo e pela quantidade de aminoácidos que compõem essa proteína e que vão representar também a eficiência com que o organismo seja capaz de usar essa proteína, que é uma coisinha que a gente chama de biodisponibilidade, ou seja, o quanto do que a gente ingere, o nosso corpo realmente aproveita. Para tornar esse exemplo mais fácil, seria tipo assim, você contrata um Wi-Fi para sua casa. E aí na empresa de Wi-Fi eles falam que fornece 10 megas de internet. Então é fornecido 10 megas de internet segundo a empresa. Mas quanto desses 10 megas realmente chegam na sua casa? Geralmente é 4, 5 megas, né? Então não é você não consegue aproveitar
todo daquele pacote que é fornecido pela empresa. A mesma coisa seria a questão da disponibilidade do nutriente para nós depois que ingere um alimento. Então, a gente pode ingerir um alimento que possui, sei lá, 10 gramas de proteína a cada 100 gramas, mas chega no nosso organismo para o nosso corpo realmente aproveitar e fazer todas aquelas funções, somente 5. Então, quer dizer que ele teve uma eficiência de só 50%. Então, o quão biodisponível é uma proteína ou qualquer outro nutriente de um alimento, é o quanto o nosso corpo realmente consegue aproveitar baseado naquilo que a gente ingeriu, tá? E as proteínas da carne, elas são consideradas de boa biodisponibilidade, ou seja, a gente consegue ter uma boa eficiência, um bom aproveitamento daquilo que é ingerido. Bom, vamos falar agora sobre o primeiro grande grupo, que são as proteínas sarcoplasmáticas. Esse nome sarcoplasmático, ele vem devido a uma parte da célula muscular que chama sarcoplasma. O sarcoplasma é a mesma coisa do citoplasma celular de nós humanos. É porque sarcoplasma é uma palavra de origem grega, né? Sarco significa carne no grego. Então, por conta disso, quando a gente fala sarcoplasma, a gente está se referindo ao citoplasma celular de uma célula de um músculo animal, tá? Da carne. Elas são solúveis tanto em água quanto em soluções tampões, e as principais proteínas presentes dentro desse grande grupo são dois tipos: as enzimas glicolíticas, que são principalmente as calpaínas e catepsinas, que são enzimas que têm função importante na carne, a gente vai estudar mais para frente sobre isso, e as proteínas que participam da pigmentação da carne, que a gente falou lá no comecinho do assunto dessa aula, que é a mioglobina e, em menores quantidades, a hemoglobina, porque a hemoglobina é quase toda perdida pelo sangue. Então, a mioglobina e a hemoglobina, elas ficam presentes no sarcoplasma da carne. Então, por isso, elas são consideradas proteínas sarcoplasmáticas. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês verem o quanto que varia o conteúdo de mioglobina de acordo com a espécie e a idade do animal. Então, a gente falou lá no comecinho que, de acordo com a concentração de mioglobina, a gente consegue perceber visivelmente cores vermelhas ou brancas, né? Que é a classificação que a gente dá para a carne. Então, para vocês terem noção do quanto essa concentração é diferente de acordo com a espécie, eu coloquei aqui dois exemplos. Primeiro, do peito de frango, que possui uma concentração de mioglobina inferior a 1 mg por grama de músculo. Quando a gente compara com o músculo bovino adulto, ele possui uma concentração de mioglobina de cerca de 10 mg por grama de músculo. Então, ele possui cerca de 10 vezes mais quantidade de mioglobina do que o peito de frango. É por isso que, visivelmente, a cor da carne de um bovino é muito mais escura do que a da carne de aves, tá? E é assim, baseado nessas diferentes concentrações da mioglobina que a gente percebe diferentes tons de vermelhos em cada espécie de animal da qual a gente consome carne. E aí, depois a gente tem o segundo grande grupo, que são as proteínas miofibrilares, que são representadas principalmente por duas proteínas, a actina, que é essa aqui, e a miosina. Muito importante isso aqui. Tem que saber. Tecnólogo em agroindústrias, zootecnista, engenheiro de alimentos, todo mundo que trabalha nessa área tem que saber que as proteínas fibrilares, as principais são a actina e a miosina. Isso é muito importante, tá? As proteínas fibrilares, elas são as proteínas mais abundantes na carne, correspondendo cerca de 75% do total de proteínas. E também, em menor quantidade, nas proteínas miofibrilares, a gente tem a presença de mais duas proteínas, que é a tropomiosina e a troponina. Então, fazem parte das proteínas miofibrilares a actina e a miosina, que são as duas presentes em maiores quantidades, e em menor quantidade a tropomiosina e a troponina, tá? E todas essas proteínas aqui, essas 4 proteínas, elas exercem um papel muito importante no que a gente chama de mudanças bioquímicas após o abate do animal. Existe uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, que é a transformação do músculo em carne, que quando o animal é abatido, ainda não é carne. Então, ele vai ser transformado em carne.
essas proteínas miofibrilares, a actina, a miosina, a tropomiosina e a troponina, elas quem fazem parte de todas essas mudanças bioquímicas que vão transformar o músculo do animal na carne, que é como a gente conhece o produto quando compra no mercado e consome em casa, tá? Aqui eu trouxe para vocês verem a estrutura da fibra muscular, como que é, né, de maneira bem breve, é muito mais complexo que isso, mas basicamente a gente tem a miofibrila, que é essa estrutura aqui da proteína do tecido muscular esquelético, por isso que chama proteínas miofibrilares, e aí dentro dessa miofibrila a gente tem a miosina, que é esse risquinho do meio aqui, e a actina, que é esse outro risquinho aqui que está nas laterais, tá? Então, é ali que elas estão organizadas dentro da estrutura do músculo. E aí, por último, a gente tem as proteínas insolúveis do estromas, ou simplesmente proteínas do estroma. Como o próprio nome já sugere, elas são insolúveis em água, diferente das miofibrilares e das sarcoplasmáticas que são solúveis, tá? Então, elas se constituem nas fibras extracelulares, que são principalmente o colágeno, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de colágeno alguma vez na vida, e a elastina e a reticulina. Basicamente, essas três proteínas, elas fazem parte do tecido conectivo de um corpo de qualquer ser vivo, de animal e também de humanos. Então, ele recobre as fibras e os feixes musculares. Basicamente, o tecido conectivo digamos assim, essa pele, digamos assim, que recobre a fibra muscular. Então, esse tecido conectivo que recobre é o colágeno, a elastina e a reticulina, sendo o principal o colágeno, tá? O que tem mais importância ali, mais abundante é o colágeno. E por conta disso, os tecidos que são mais ricos em colágenos vão ser os ossos, as cartilagens, os tendões e a pele, que são os tecidos conectivos. Por isso que existe, não sei se já ouviram falar que quem come muita cartilagem não envelhece porque é rico em colágeno. Aí tem um monte de gente que gosta de comer colágeno para manter a pele firminha, porque é o colágeno que faz parte da estruturação da pele. Então, é por isso que existe essa grande tendência aí de consumo de colágeno e por isso que, geralmente, existe esses ditos populares de que quem come cartilagem, tendão, essas coisas, por exemplo, tem não sei se já ouviram falar, tem um dito comum que fala que o pessoal lá do Japão, eles não envelhecem porque eles comem muito colágeno, que eles comem muita cartilagem, né? Então, por conta disso, eles têm uma pele que costuma não envelhecer tanto, porque tem bastante presença de colágeno. E já falando nisso também, o colágeno ele é a principal proteína do estroma e ele é a proteína que mais sofre alteração à medida que o animal envelhece. Então, a produção de colágeno pelo nosso corpo, ela vai decaindo à medida que o animal envelhece e também ela vai decaindo à medida que o ser humano envelhece. É por isso que tudo cai, por isso que enruga, por isso que essas coisas acontecem, porque o colágeno diminui a produção e aí não tem mais colágeno suficiente para fazer essa estruturação, né? Então, animais mais velhos, eles vão ter menos concentração de colágeno quando comparados com animais mais novos. Assim como gente também. Pessoas mais novas têm mais quantidade, maior produção de colágeno do que pessoas mais velhas.